Olá, vindianos! Olá, vindianas! Ó, 8 hábitos de um líder eficaz de grupos pequenos. Que livraço que Deus tem nos dado de presente para a gente se inspirar e continuar tirando conteúdo. Nesse encontro, a gente vai fazer uma revisão do 2º capítulo do livro, que é o hábito da oração. No livro S.D. Gordon tem uma frase muito legal: a melhor coisa que alguém pode fazer por Deus e pelo homem é orar. Quando eu li, e recomendo isso para todo líder aqui agora, de um livro além disso, que é o Celebração da Disciplina, o autor, o Richard Foster, fala que a melhor coisa que alguém pode fazer para aprender a orar é começar orando. E não é verdade? A gente vai trocar ideias aqui sobre caminhos para ter uma vida de oração, algumas ideias que o Dave cita no livro e cabe demais. Mas se te faltar entendimento, um conselho que eu vou te dar é, cara, vai orar. Ora do teu jeito, começa a orar, vai orando, porque é impossível alguém começar a orar e não aprender. É um negócio que já está automático na gente, a gente vai falando com Deus, quando pensa que não, a coisa embala. Mas esse livro, 8 Hábitos, tem muita coisa muito legais, assim, que vale a pena a gente pensar. A primeira delas, 7 motivos porque os líderes oram diariamente pelos membros de seus grupos de vida. O Dave nele coloca 7 razões pelas quais ele viu líderes orarem profundamente pelos membros dos grupos de vida deles. Número 1, oração é a tarefa mais importante de um líder. Número 2, a oração poupa tempo. Número 3, a oração é onipresente e onipotente. Número 4, a oração torna tudo melhor. Número 5, a oração provê a percepção necessária de um líder. Número 6, a oração é a nossa maior arma espiritual. 7º e último, a oração, Deus nos abençoa quando oramos pelos outros. Cara, que legal. Capítulo 2 aqui, ó, já começa lá na página 29. 7 motivos pelos quais os líderes oram. Primeiro, a oração é a tarefa mais importante de um líder. É bom pensar nisso aqui. Quando a gente dá uma olhada no geral, aí você pensa, caramba, a oração é a tarefa mais importante. Então, o que eu faço com os outros hábitos? O convite, o contato, o preparo. O que eu faço com esses outros hábitos? Você vai fazer eles todos se você tiver uma vida de oração. É possível você fazer contato e não orar. É possível você fazer convite e não orar. É possível você receber mentoreamento e não orar. Mas é impossível você ter uma vida de oração e você não melhorar seu desempenho de preparo, você não melhorar seu convite, você não melhorar o seu contato. Por quê? Porque a oração, ela te conecta com o resto. Por isso que essa deve ser a tarefa principal, e eu concordo com o David. Se você é alguém que se preocupou em orar diariamente pelos membros do seu grupo, pelos líderes que você está treinando, cara, não tem jeito, você acabou de se ocupar com a sua principal tarefa, porque a oração vai te conectar com as suas responsabilidades, com as suas obrigações na fé, e dificilmente você vai negligenciá-las. Tem um dado dentro do livro que eu acho muito legal, que diz que um líder que ora 90 minutos diariamente pelos membros do grupo dele, tende a multiplicar 2 vezes mais do que um líder que ora de 30 minutos ou menos. É legal pra caramba, porque você vai perceber que eles perceberam na comunidade, no convívio da comunidade, que os líderes que estavam multiplicando e crescendo ali eram líderes que tinham uma vida mais profunda de oração. E alguém vai dizer assim, mas por quê? Porque a oração resolve, amigo. Você precisa entender isso porque ela faz essas coisas. Número 2 está ali, ó, poupa tempo. Ele cita no livro uma frase do Martim Lutero que eu acho incrível. Assim. Um dia, conversando com o barbeiro dele, ele disse, eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto em dias muito ocupados. Nesses dias, eu oro 3. Martim Lutero, naquela vida de reforma, de ocupação, de perseguição, ele descobriu uma coisa muito séria, que orar era melhor do que sair na correria para resolver. Quando você acha um líder que tem uma vida de oração, você achou alguém que aprendeu o caminho de encurtar meios ou caminhos mais difíceis. Por quê? Porque a oração nos faz poupar tempo. Cara, tem coisa que a gente tá lá na correria querendo resolver, só orar. É impossível orar e não resolver. A minha vida como pastor, quantas vezes eu tive essa experiência de conversar com alguém
que estava com muito problema, que veio diretamente falar comigo. Eu disse, poxa, que legal você vir fazer um gabinete comigo, que legal você confiar em mim. E aí eu perguntava, com quem você falou desse teu problema? E aí o cara dizia para mim, não, falei com o meu patrão, pedi ajuda também para minha mãe, para o meu pai, falei com o meu melhor amigo, e agora estou vindo falar com o senhor, o meu pastor. E aí era engraçado que eu falava, pô, obrigado você ter confiado em mim também, no meio dessas seletas pessoas que você confia para partilhar teu problema. Mas posso fazer uma pergunta aqui? Você falou com Deus sobre esse teu problema? E é incrível como eu vejo pessoas perdidas. Porque quando eu pergunto, você já falou com Deus? A pessoa diz, então, pastor, tá aí. Falar, eu não falei. Eu dizia, não, cara, vai lá e fala com Deus. Quantas vezes eu chego na igreja e tem gente assim, querendo muito falar comigo e tem que ser urgente, tem que ser um gabinete agora. E dias de culto eu tenho isso comigo. Se é a hora do culto, eu não vou atender ninguém. Eu atendo depois do culto. Se eu tiver que ficar a madrugada toda com aquela família, com aquela pessoa, eu fico. Mas antes do culto eu não atendo ninguém por uma questão de princípio e convicção. É impossível alguém ir para um ambiente de oração e sair sem ouvir Deus. Eu me lembro que eu era ainda um jovem pregador e eu fui atender uma igreja que tinha um pastor bem experiente. E eu vi essa cena ali que eu aprendi com ele. Um casal aflito querendo conversar com ele, ele olhou para o casal e disse, pois não, eu não tenho problema em atender vocês, mas vocês ficam no culto. Depois do culto a gente conversa. Aí ele olhou para mim antes de tudo acontecer e disse, Deus vai te dar uma experiência de pastoreio hoje, Maxwell. Eu disse, qual? Ele aguarda. Tá vendo aquele casal? Me pediu um gabinete, mas eu não os atendi. Quando terminar o culto, eu vou atendê-los, eu quero que você esteja junto de mim para você ver o que vai acontecer. Eu preguei, foi uma noite maravilhosa, e quando terminou o culto, aquele casal voltou ao altar para falar com o pastor pediu que eu me aproximasse, o pastor olhou para aquele casal e perguntou, vocês ainda precisam que eu fale alguma coisa com vocês? Aí o casal sorriu e disse, não, pastor, a gente só veio te agradecer, porque Deus já falou com a gente. Cara, é impossível um líder que vai para um lugar de oração não poupar tempo. A gente vê Jesus orando o tempo todo, por quê? Porque Jesus sabia que as maiores decisões da vida e as melhores respostas vinham do alto e vêm de um líder que ora. Um líder que ora, ele poupa tempo. Terceiro, a oração ela é onipresente e onipotente. Onipresença fala duas características divinas, né? Só Deus tem isso, mas a oração é isso aqui. É a manifestação de que ela vai onde eu não posso ir e ela pode o que eu não posso. Cara, quando você entende isso, você consegue acessar atributos divinos. Porque você está dizendo, Deus, eu não posso ir lá, mas o Senhor pode, por isso eu estou orando para que o Senhor vá lá. Eu não tenho poder para fazer, mas eu estou orando porque o Senhor pode fazer. E olha para a Bíblia, você vai ver o tempo todo a onipresença de Deus e a onipresença de Deus se manifestando através de alguém que ora. É o centurião que diz para Jesus, você não precisa entrar na minha casa. Eu sei que se o Senhor liberar uma palavra de oração, da onde o Senhor estiver, o meu servo vai ser curado. E não foi o que aconteceu? Onipresença. Jesus disse, caramba, parabéns pela tua fé. E logo, quando ele chegou em casa, o servo estava curado. Uma palavra à distância, está resolvido, aconteceu. Porque a oração é onipresente, mas a oração também é onipotente, né? Eu gosto de Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, dando graças a Deus. Cara, a maioria dos crentes iam murmurar, mas Jesus deu graças a Deus. Ele pega os pães, ele pega o peixe, ele levanta e fala, Pai, graças te dou. Logo depois ele pega os pães, reparte com 12 discípulos, aquele pouquinho de pão, e fala, pode servir. E o onipotente acontece. O que ele não podia multiplicar os pães, mas depois que ele ora, a oração é poderosa, ela é onipotente. Amigo, não abra mão disso quando você for cuidar de alguém. Ore, porque a sua oração vai aonde você não pode ir. E ela faz o que você não pode fazer. Ela pode tudo e ela vai em tudo. Quarto, a oração torna tudo melhor. E amigo, quando eu falo tudo melhor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Primeiro, a gente sempre se apaixona por aquilo que a gente ora. Quando Jesus disse, ore pelos seus inimigos, ele não estava dizendo, ore para que os seus inimigos fiquem bons. Porque se a oração não mudar quem eu estou orando, certamente ela vai orar quem está orando. Cara, quando você começa um dia debaixo de oração, a onipresença de Deus ela se manifesta, você percebe que Deus está contigo. O boleto não foi pago, as coisas não aconteceram, mas você sente Deus. E quando você sente Deus, você partilha de tudo que Deus é. Essa onipresença, essa onipotência, esse Deus que sabe de tudo. E agora você se permite se levar pela presença de Deus. Pode olhar.
tudo fica melhor. A doença ainda está lá, o problema ainda está lá, mas você escolheu estar com Deus primeiro. Tudo fica melhor. Você tolera as pessoas, você consegue conviver em amor melhor com as pessoas. Por quê? Porque isso é oração. A oração torna tudo melhor. Inclusive você, líder, que às vezes é bem estragadinho, mas quando você ora, cara, você nem era grande coisa, mas começou a orar, virou homem de oração. Não é que você melhorou? Eu fico olhando às vezes para mim e falo, caramba, como a oração melhora a gente. A oração me constrange, ela expõe as minhas fraquezas e debilidades, e conforme a gente vai orando, melhora mesmo, porque a oração torna tudo melhor. Quinto, a oração provê a percepção necessária. Dentro do livro, ele coloca lá, tipo como se fosse um tratado de compromisso que o líder deveria aceitar, uma declaração. E essa declaração tem 3 coisas lá. A primeira é, ore diariamente. A segunda, esteja à disposição das pessoas do seu pequeno grupo em tempos de necessidade. A terceira é, seja exemplo de um cristão em crescimento. 3 declarações que o líder deve assumir. Caramba, eu vou ser um líder que ora diariamente pelo meu grupo, eu vou ser um líder que vai estar presente em momentos difíceis das pessoas do meu grupo, eu vou ser um líder que vai ser um exemplo de alguém que continua crescendo. Mas se você perceber, você vai olhar que a primeira coisa que ele coloca nessa lista que eu devo declarar e assumir responsabilidade com o meu pequeno grupo é orar diariamente. Orar diariamente é o tipo de compromisso que você deve ter todo dia. Mas por quê? Porque a oração traz percepções necessárias. Quando você vê um líder enganado, um líder no escuro, você achou alguém que escolheu passar um dia sem orar. Amigo, vamos fazer conta aqui. Quando você ora, você imediatamente diz, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Cara, na hora você sabe. Eu não sei se você já percebeu isso, mas alguns momentos que eu não sabia o que fazer, até que eu entrei no ambiente da presença de Deus para orar. E quando eu comecei a orar, em 5 segundos, eu sabia tudo o que eu deveria fazer no resto do ano. E eu dizia, caramba, por que eu não vim para cá antes? Um líder que ora diariamente é um líder que manifesta dependência em Deus e nunca vai andar no escuro, porque a oração, ela provê a percepção que você precisa para aquele momento. Ela diz para você, não, vai, fica, vai. Não é tempo, mas você precisa ter um compromisso, um comprometimento, uma responsabilidade de orar diariamente pelo grupo. Quantas vezes você está orando por alguém do grupo que você nem sabe do problema, ele não contou nada para você, mas quando você orou, Deus falou contigo. Eu já tive algumas experiências com Deus absurdas, assim, de eu estar orando e Deus falar comigo, olha, você procura fulano caiu. Eu disse, não, Senhor, fulano tem uma vida santa, o Espírito Santo falar comigo. Você orou, não orou? Eu falei, orei, então... Eu tô te falando, liga para fulano precisa de ajuda, fulano tá caído. E aí quando eu pegar o telefone e ligar para a pessoa dizer, eu queria muito falar com o senhor, eu tô 3 dias querendo falar com o senhor, mas não consigo. Vergonha, medo, prisões, e aquela pessoa ser liberta, porque na oração Deus me comunicou. E talvez eu poderia chegar um mês depois, e um mês depois podia ser tarde. Quando você ora, nome por nome, pessoa por pessoa, diariamente, traz percepção para a necessidade do grupo e você consegue saber como fazer, em que caminho fazer, porque a dependência gera provisão. 6, a oração é a nossa maior arma espiritual. Cara, quando você vê um líder abrindo mão de orar, você acabou de achar um líder que abriu mão de lutar com a sua principal arma. Cara, quando você ora, você está dizendo para todo mundo, eu estou armado e poderoso, porque eu jogo no time de Deus, eu falo com Deus todo dia, eu tenho essa arma espiritual e eu não vou abrir mão de usar. Eu aprendi na época de faculdade de direito adquirido não se abre mão. Meu amigo, se você tem um poder, se você tem uma capacidade de falar com o eterno, se você tem condições de conectar terra com o céu, se você tem conexão de acessar pela pessoa do Espírito Santo que habita em você, pelo novo vivo caminho feito por Jesus, e você pode em oração falar com Deus e ouvi-lo, porque aqui está uma outra verdade que a gente tem que lembrar sempre, oração não é falar, oração é ouvir, e se eu tenho a capacidade em oração, ter essa arma de poder ouvir o que Deus tem para mim e para o meu grupo de vida, eu não posso abrir mão disso. Então oração é uma arma espiritual, você não pode abrir mão dela de jeito nenhum. 7º e último, a oração. Ela muda as pessoas, ela traz uma bênção. Deus nos abençoa quando a gente ora pelos outros. No livro ele cita o Jó, que tem o seu cativeiro virado, quando ele ora e oferta pelos seus amigos. É uma verdade bíblica. Tem um monte de gente na Bíblia que escolheu interceder por alguém. E ao interceder por alguém, Deus agiu por justiça e decidiu mudar a vida daquela pessoa.
E Deus decidiu dar para aquela pessoa o que aquela pessoa não podia ter. A oração faz isso, ela vira cativeiro, ela nos abençoa. Então, quando você vê alguém orando, e aí talvez cabe a gente olhar a ideia de Deus dizendo para Abraão que é uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar. E eu vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. Faz conta? Você tem lá no teu grupo um monte de gente abençoada. E todas as vezes que você abençoa quem tem a bênção, Deus imediatamente te abençoa. Cara, como a gente abre mão de um negócio desse? Não pode. Abençoarei quem te abençoar. Quando eu abençoo a tua vida, quando eu profetizo bênção sobre a sua vida, imediatamente eu fico debaixo dessa promessa que Deus vai abençoar quem abençoar o abençoado. Tem um monte de gente abençoada, você abençoa ele, Deus te abençoa. Então isso é poderoso. Esses são os 7 motivos porque os líderes oram diariamente pelos membros do seu grupo de vida. Logo depois que você vê 7 motivos porque os líderes oram diariamente pelos membros de seus grupos de vida, ele foi diretamente para dar dicas práticas assim de uma oração altamente eficaz. Eu vou destacar aqui as 10 que ele cita no capítulo 2. Primeiro, estipule horário e tempo específico para a oração. Tenha um lugar habitual para orar. Cara, essa primeira dica, ela é sensacional. A maioria das pessoas fracassam na oração por quê? Porque eles não se perceberam que ter um horário marcado, uma hora marcada e um lugar específico faz diferença. Você precisa de verdade, assim. E aí, cara, é tua realidade. Quando eu pego o carro para ir trabalhar, pô, esse horário é o horário que eu vou orar. Pô, é ele. Quando eu estou regando as plantas, quando eu estou fazendo minha caminhada, mas tem que ter hora, tem que ter dia, tem que ter lugar. Esse é o meu lugar. Essa é a minha hora, diariamente, acha lá, estou fazendo comida, nesse horário que eu vou ficar com Deus aqui e vida que segue. Segunda dica importantíssima que ele dá e prática, tenha um plano de oração. Amigo, gasta um tempinho antes de começar a orar e, cara, vou me dedicar essa semana a orar por isso, vou interceder por isso. Quantas vezes a gente faz aqui na igreja planos de oração coletivos e a gente decide pelo que orar, as metas, pelo que a gente está orando e é tão bacana. Primeiro porque eu já vou para a oração meio que já sabendo pelo que eu vou orar e outras coisas, lógico que isso não me impede de fluir no espírito e interceder por outras situações, mas facilita a minha vida, me faz uma oração mais profunda e mais, quando as orações são respondidas, é legal você falar, caramba, ainda bem que eu me posicionei por isso. De vez em quando eu acho cadernos meus com folhas de planos de oração, coisas que eu decidi orar 2, 3, 4 anos atrás e hoje eu não oro mais, por quê? Porque Deus já respondeu, já aconteceu, mas planejar orar por isso me levou para um lugar mais profundo na hora de orar. Terceira dica importante que ele coloca ali é anote em algum lugar os pedidos e as respostas de oração. Eu sugiro até mais, compre um caderno para isso, que as pessoas coloquem lá pelo que elas querem que você ore e quando Deus responder, você colocar lá a resposta de oração, porque em um dia ruim, você pode abrir aquele caderno e receber esperança de novo, dizer, não, aqui ó, orei por isso e Deus respondeu, orei tanto tempo por isso e Deus respondeu. E mais, ter uma consciência que tem coisa que Deus responde no mesmo dia, tem coisa que Deus demora um pouco para responder, mas Deus sempre responde. Um caderno de oração, um lugar para orar, um bloco de nota, faz isso, é importante. Quarta dica que ele dá, peça para Deus direcioná-lo para um texto bíblico apropriado. Eu acho que as pessoas mais profundas em oração oram com a palavra. Cara, você precisa de verdade levar a palavra de Deus para a tua oração. Quando a gente fala em meu nome, orar em meu nome, eu acho que de verdade é o seguinte, eu preciso orar o tipo de oração que Deus oraria. Eu preciso orar o tipo de coisa que Deus ia orar coisa melhor do que isso. Pega lá na Bíblia alguém que está orando, alguém que está intercedendo por alguém. Quando você for, cara, eu vou orar por cura. Deixa eu achar aqui algum momento que Jesus orou por cura. Eu vou orar por provisão. Deixa eu achar aqui algum momento alguém que orou por provisão. E você pegar a palavra junto com a oração é poderoso, é uma dica importante, você precisa lembrar dela. A próxima dica dele é tempere sua intercessão com ações de graça por todos os membros. Cara, isso é genial. Dar graça pelas pessoas que você caminha é um jeito de produzir amor e, mais ainda, a disciplina da celebração. Se você não for alguém que está sempre orando e dando graça pelas virtudes daquelas pessoas, você precisa descobrir, cara, Deus, eu quero te agradecer porque fulano não falta. Às vezes a única coisa que o cara faz é não faltar, mas está lá. O apetite de alguém que acaba com a comunhão. Talvez tem gente que não dá nada.
Mas o cara tá lá sempre pronto para comer até a comunhão ruim. Cara, dá para achar motivo para agradecer. Quero agradecer pro fulano que perturba meu juízo. Tem aquele cara atribulado que faz lembrar sempre da batalha espiritual. Aquela pessoa que parece de verdade que nem tem demônio, é ele que usa o demônio e tá lá. E uma coisa sobre o pequeno grupo que eu tenho que te avisar que é coisa de pastor de igreja. Igreja é assim, quem você quer que vá embora não vai, e quem você queria que ficasse, às vezes vai embora. E pequeno grupo é a igreja, cara. Então, às vezes, você vai ter que dar graças a Deus por aquele irmão atribulado, mas que está te ensinando a perseverar e por aí. Você precisa temperar a sua oração com ações de graça. A celebração é uma característica que vai te colocar contentamento, vai te preservar da insatisfação e vai fazer. Que dica sensacional. Uma outra dica que ele dá aqui, essa aqui eu vou ler agora, mas eu vou deixar por último, porque ele dá alguns conselhos práticos também. Una jejum com oração para um ministério mais eficiente. Essa eu volto daqui a pouco, no final a gente aplica ela. A próxima é: ore por todos os elementos possíveis do encontro antes do grupo pequeno se reunir. Cara, isso é uma dica incrível. O líder do grupo pequeno, se você quer potencializar a sua visão, você precisa orar por cada coisa que acontece no teu pequeno grupo muito antes de acontecer. Quando você vê alguém assim, caramba, eu esqueci de tirar foto, caramba, eu esqueci de quem vai ser a comunhão do mês seguinte, da semana seguinte, caramba, eu esqueci quem faltou, porque esse cara não orou antes, porque se ele tivesse orado antes, ele estaria com todos esses processos na mente. Cara, quantas vezes eu vou para um pequeno grupo, uma reunião de pequeno grupo, as pessoas acham de verdade, tem muita coisa que Deus pode revelar, mas a maioria dessas coisas Deus me revelou em casa enquanto eu orava. Eu estava lá pensando no encontro, estudando a carta, e eu pensando, caramba, ia ser legal se fulano nesse ponto aqui falasse isso. Seria legal no quebra-gelo. Imagina fulano, qual a resposta que fulano me daria para isso? Orando por cada elemento. Orando pelo quebra-gelo, orando por cada cadeira onde cada um vai sentar, orando pelo hino que vai ser cantado, orando pela oferta, orando pela comunhão que alguém vai entregar. Cara, ora por cada elemento, isso vai te ajudar a ser um líder muito mais capaz e muito mais antenado com as coisas que Deus quer fazer. Pode ser que orando por um elemento, por exemplo, Deus fala contigo, não, hoje não vai ser. Quantas vezes eu já vivi isso? Hoje não tem quebra-gelo. Cara, loucura não ter o quebra-gelo, também acho, mas hoje não. Hoje você vai pegar esse caminho aqui. E graças a Deus que eu orei por o elemento da liturgia, porque Deus não é engessado, Deus tem os seus caminhos ali e ele pode fazer um caminho novo para o líder. Essa conversa é para o líder. Outra coisa legal aqui, que está aqui, outra dica aqui, ó. Ore pelos seus auxiliares e pelos grupos futuros que serão gerados a partir do seu grupo atual. Lembra que o primeiro hábito é sonho? Cara, como que essa pessoa vai sonhar se você um dia chamou ele para plantar um pequeno grupo? Você falou para ele, olha, eu tô sonhando com você, que a gente vai plantar um pequeno grupo e você vai ser líder. Pô, legal pra caraca. Nunca mais. Começou o grupo de vida, agora o cara te serve, te ajuda ali, e você nunca mais fez uma oração dizendo, cara, seu grupo de vida vai ser uma bênção, as pessoas não querem ir embora, porque parece que você nunca orou pelo que vai estar por vir. Orar pelo que está por vir é uma prática que prepara as pessoas para ir embora, para avançar, para ir para a próxima estação. Você já deve ter visto eu chegar na igreja e orar assim. Falar, irmão, Deus me livre de eu chegar daqui a 10 anos e olhar nessa primeira fileira aqui e ver os mesmos rostos aqui, as mesmas pessoas aqui. Não, eu oro para que você se torne um pastor, eu oro para que a gente plante uma igreja e você vá pastorear ela. Eu oro para que você seja espalhado num grupo de vida. Você precisa ter esse hábito de orar com o teu grupo. Coloca lá, entre várias orações da tua liturgia lá, ore pelo líder, ore pelas pessoas que vão ter coragem de ir com esse novo líder, porque tem gente que não vai embora, não é porque eles não querem ir embora, eles nunca foram encorajados em oração para ir. Mas se você estiver lá reunido com eles e orar, irmão, vamos parar um pouquinho agora, que agora eu vou orar por fulano de tal, Deus já falou comigo que a próxima casa é ele que vai liderar, mas a gente precisa orar também para que desse grupo aqui saia mais 2 ou 3 para ir junto com ele. Vamos orar aqui? Aí numa dessa de orar, alguém diz, caramba, Deus falou comigo que é para mim ir com fulano. E a gente liberar esse cara e ele saber que está indo debaixo de oração, que não foi inventação de moda, não foi coisa da cabeça do líder, não. Foi em oração, foi construído enquanto a gente estava na comunhão junto. Isso é incrível, que dica top. Uma última aqui, antes de eu falar da que eu deixei passar, ore para que a graça de Deus ajude você a colocar em prática todos os 8 hábitos, especialmente o hábito da oração. Cara, você tem que orar, você fala, Senhor, eu estou com o livro na mão, eu estou lendo sobre isso, eu estou recebendo o conteúdo da revisão, as palestras do pastor, mas na prática mesmo, Deus, isso é obra do teu espírito. Não é um cursinho que vai fazer eu ter esses 8 hábitos, mas eu queria que o Senhor colocasse no meu coração
esses 8 hábitos, porque eu tenho certeza que esses 8 hábitos em mim vai fazer muita diferença nos outros. Então você tem que começar a orar dizendo, Deus, eu quero os 8 hábitos. Eu sei que tem gente que ora por tanta coisa na igreja e pede a Deus tanta coisa, mas esses 8 hábitos certamente deveria ser o tipo de coisa que você deveria se ocupar dizendo, Deus, eu quero ser um líder que carrega esses 8 hábitos. Eu quero ser um líder que vive esse... Eu não tenho dúvida que a oração melhora tudo. Se você orar, Deus vai fazer. Por último, e estava lá em cima, eu coloquei para o final, una jejum com oração para o ministério mais eficiente. Cara, na carne você não leva. Na carne você não leva. E tem coisas no mundo espiritual que a gente só vai discernir orando e jejuando. Ele dá aqui 7 dicas para você se preparar para o jejum. Eu vou pontuar uma por uma e orar, agradecendo a Deus por esse nosso encontro aqui. A primeira delas é: determine o período que você planeja jejuar e do que você planeja se abster. Você precisa ter isso na mente. Eu jejuo quarta e sexta, mas eu também preciso me programar o que eu faço segunda, terça, quinta, sábado, domingo. Eu jejuo segunda, quarta e sexta, ok. O que eu faço no período que eu não vou estar em abstinência? Porque uma vida de jejum é diferente de fazer jejum. Então tem gente que jejua pra caramba na segunda-feira, na terça tá na carne. Jejua pra caramba na quarta-feira, na quinta tá comendo igual um glutão maluco. Não faz sentido. Se você está planejando, você tem que planejar o teu período de abstinência e o teu período de preparo para voltar para o jejum de novo. Tem um montão de gente que nunca volta para o jejum, faz 48, 72 horas de jejum e nunca mais consegue voltar para o jejum. Por quê? Porque ele sai do jejum. Não, você precisa entender esse período aqui. Eu estou no jejum agora, mas quando eu terminar, eu já vou estar no preparo para o próximo. Então eu sei que esses próximos 2 dias eu não vou jejuar, mas no terceiro eu estou jejuando de tal hora a tal hora e planejar isso. Isso é incrível. Que dica top. Segundo, defina alguns objetivos para o seu jejum. Faz sentido. Você já tem lá aquela questão da oração, leva para cá para dentro. Estou jejuando por isso, estou orando por isso, eu acredito nisso aqui e você se move nisso. Terceiro, prepare-se espiritualmente, arrependendo-se de todos os seus pecados. Amigo, se você quer matar a carne, se você quer de verdade calar a carne, não dá para fazer isso sem profundo estado de arrependimento, sem produzir fruto de arrependimento. Eu não acredito em alguém que diz, eu tenho uma vida, graças a Deus, já viu isso? Pela misericórdia, eu sou uma pessoa muito consagrada. Pela misericórdia, tenho jejuado e orado. Isso é idolatria. O jejum, meu irmão, ele vai abater a sua carne, ele vai subjugar a sua alma. Quando você pega alguém jejuando e orando, numa vida de jejum e oração, ele não se sente melhor, pelo contrário, ele tem a revelação do quanto é caído, do quanto é fraco, do quanto é dependente. Você precisa de verdade observar o seu jejum, se ele produz fruto de arrependimento. E um jeito disso é, mesmo não estando em jejum, você se prepara dizendo, Deus, eu preciso jejuar um pouco mais, porque a minha língua não se cala. Deus, eu preciso jejuar um pouco mais porque a minha alma é rebeliada. Deus, eu preciso jejuar um pouco mais porque eu sou iracundo. Você precisa pegar as coisas que você tem e levar para o jejum e dizer, Deus, eu preciso por isso. E produzir fruto de arrependimento. E dizer, caramba, ainda falta tanto para mim, mas eu acredito no jejum e da oração, eu estou levando para isso. Quarta dica, prepare-se fisicamente ao diminuir a porção de alimento nas refeições dos dias que antecedem o jejum. Eu falei sobre isso. Não dá para você sair do jejum. Os dias que antecedem precisam ser dias que você diminui a sua dieta, se prepara para não ficar sofrendo tanto, porque jejum com sofrimento não é jejum. Jejum precisa ser feito com contentamento. Mas se tem uma coisa que pode facilitar a tua vida no contentamento, é isso aí. Como um pouco, uma dieta, para quando você chegar lá, você chegar inteiro. Quinto, procure estar menos ocupado durante o período que você estará jejuando. Amigo, o melhor dos mundos, isso aí ele bota procura, ele não diz que é obrigado. Eu acho que a vida de jejum e oração, você precisa ter ela dentro da tua vida cotidiana e normal. Você não tem que parar a tua vida para isso. Mas se você tem a possibilidade de, nesse período de jejum e oração, você está com menos atividades, é legal, porque você está mexendo com o mundo espiritual, você está mexendo com o inferno inteiro, e tem gente que esquece que está em jejum e oração, às vezes, quando vai ver, mexe com o humor,
mexe com o temperamento. Então, se você tiver esse discernimento, vai te ajudar demais. Então, é legal pra caramba que você pense nisso. Se separar. Eu posso ficar num dia mais tranquilo, então esse dia eu fico mais tranquilo. Nos dias de período de jejum e oração que eu tinha mais longo, na época de conferencista, eu me isolava do mundo porque eu sabia que esses dias eram dias de profunda guerra espiritual. Eu acho que vale muito a pena ter essa consciência. Separe bastante tempo para estar na presença de Deus. Jejum, você ficar sem comer, mas não orar nada, cantar nada, ler a Bíblia em nada, não valeu de nada. Então, eu estou em jejum e oração para ter mais tempo com Deus. Então, você precisa separar tempo com Deus. Por último, considere o efeito que o jejum pode ter sobre uma possível medicação prescrita. Eu já falei isso. Eu tenho um problema de saúde, pastor. Cara, jejum em 1 hora. Jejum em 2 horas. E alguém vai dizer, caramba, mas tão pouco. Você não está disputando com ninguém, não tem troféu. Olha o quanto eu jejuei. Você tem que olhar a tua realidade ali e jejuar. Jejue até a hora de tomar teu medicamento. Não brinque com isso. O que vale de verdade é um coração rasgado e não uma veste, né? Deus abençoe você. Eu quero orar, né? A gente está no hábito da oração. Eu quero orar para que os 8 hábitos se tornem uma verdade em você. Já falamos dos sonhos. Agora estamos falando da oração. Vem aí logo na frente aí convite, contato, preparo, e a gente precisa pensar nessas coisas também. Deus, obrigado pela vida dos teus filhos, cada vindiana, cada pessoa que se conectou de alguma maneira com a gente, que a sua palavra vá sobre eles, eles entendam que a oração é a principal tarefa de um líder. Quando eu oro, se eu não mudar por quem eu oro, certamente a oração vai mudar quem está orando. Nos conecte em ti, não nos deixe negligenciar essa disciplina espiritual e essa prática tão poderosa da oração. Deus te abençoe, fique com Deus, um beijo do gordo, tchau. Olá, vindianos, olá, vindianas, 8 hábitos de um líder eficaz de grupos pequenos. Que livraço que Deus tem nos dado de presente para a gente se inspirar e continuar tirando conteúdo. Nesse encontro, a gente vai fazer uma revisão do 2º capítulo do livro, que é o hábito da oração. No livro S.D. Gordon tem uma frase muito legal. A melhor coisa que alguém pode fazer por Deus e pelo homem é orar. Quando eu li, e recomendo isso para todo líder aqui agora, de um livro além disso, que é o Celebração da Disciplina, o autor, o Richard Foster, fala que a melhor coisa que alguém pode fazer para aprender a orar é começar orando. E não é verdade? A gente vai trocar ideias aqui sobre caminhos para ter uma vida de oração, algumas ideias que o Dave cita no livro e cabe demais. Mas se te faltar entendimento, um conselho que eu vou te dar é, cara, vai orar. Ora do teu jeito, começa a orar, vai orando, porque é impossível alguém começar a orar e não aprender. É um negócio que já está automático na gente, a gente vai falando com Deus, quando pensa que não, a coisa embala. Mas esse livro, 8 hábitos, tem muita coisa muito legais assim que vale a pena a gente pensar. A primeira delas, 7 motivos porque os líderes oram diariamente pelos membros de seus grupos de vida. O Dave nele coloca 7 razões pelas quais ele viu líderes orarem profundamente pelos membros dos grupos de vida deles. Número 1, oração é a tarefa mais importante de um líder. Número 2, a oração poupa tempo. Número 3, a oração é onipresente e onipotente. Número 4, a oração torna tudo melhor. Número 5, a oração provê a percepção necessária de um líder. Número 6, a oração é a nossa maior arma espiritual. 7º e último, a oração, Deus nos abençoa quando oramos pelos outros. Cara, que legal. Capítulo 2 aqui, já começa lá na página 29. 7 motivos pelos quais os líderes oram. Primeiro, a oração é a tarefa mais importante de um líder. É bom pensar nisso aqui.